Oi, turma, tudo bem com vocês? Aula 3 agora de língua portuguesa, tá? No trecho, ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos. Quem que é esse ele? Ele é quem? Ele é o Romeu, né? Que é quem? O gato, né? Então, leiam as alternativas e marquem lá o gato Romeu aqui, ó. Tá bom? Então, vamos marcar lá. Leia novamente a frase. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. A atitude de Julieta em relação ao Romeu demonstra que ela é o quê? Distraída, exagerada, cuidadosa ou egoísta. Demonstra que ela é cuidadosa, que ela se preocupa com o Romeu, né? Quais são os personagens que aparecem no texto, o Diário de Julieta? Então aparece lá o Romeu, né, que é o gato, tá? Aparece a Julieta, que é a dona do Romeu, que é quem tá escrevendo o diário, e também aparece quem? O papai, que foi quem deu o gato, né? Quem escolheu o nome pro gato, né? Então aparece então 3 pessoas, tá? Não aparece nada da mãe dela, tá bom? Só o pai, o Romeu e a Julieta, tá? Vamos para nossa última aula de língua portuguesa? Escreva as frases substituindo as palavras sem alterar o sentido. Nós já fizemos em um exercício anterior, lembram? Então vamos lá de novo, ó. Exemplo. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Esse querido eu posso substituir pela palavra fofo, que é o mesmo sentido, tá? Então, hoje foi aniversário do meu fofo Romeu, tá? Quando o Romeu chegou em casa, ele era deste tamaninho. O que pode ser então? Quando o Romeu chegou em casa, ele era pequenininho, tá? Mudei a palavra, mas não mudei o sentido dela, tá? Então, é isso que a professora quer, ó. Então, quando o Romeu chegou em casa, Virgo, era bem pequenininho, tá? Então, eu coloquei um sinônimo para ela, tá? Então, escrevam lá. Quando o Romeu chegou em casa, ele era bem pequenininho. Agora nós vamos estudar sobre substantivo, substantivo comum e substantivo próprio, tá? Substantivos comuns, então, são aqueles que dão nome a todas as coisas, a todos os seres, tá? Por exemplo, árvore, lápis, caneta, nariz, cabelo, bochecha, boca, álcool, copo, controle, microfone, são nomes que nós damos às coisas, então, tá? Então, isso é substantivo comum, né? Qual que é a importância, então, de ter nomes às coisas? Para eu identificar. Se eu falar assim, ó, hoje eu comprei um negócio tão bonito, mas aquele negócio lá não serviu, porque aquele negócio, nananana. O que é esse negócio que eu comprei? Se eu não falar o nome, vocês não vão saber, né? Agora, se eu falar assim, hoje eu comprei uma jaqueta tão bonita, né? Mas ela não me serviu, a jaqueta ficou pequena, tá? Então, a jaqueta, no caso, é um substantivo comum. Então, por isso que é importante todas as coisas ter nome, né? Se eu falar assim, pega aquele negócio pra mim em cima daquele outro negócio lá, que tá dentro do outro negócio, você não vai saber o que eu tô querendo dizer, né? E se eu falar assim, ó, pega aquele caderno pra mim que está dentro da gaveta, né? Aí você já vai saber exatamente o que eu tô dizendo, não é? Então, isso é um substantivo comum. São nomes que nós damos às coisas, tá? E temos também vários tipos de substantivos, tá? Mas nós vamos estudar então sobre substantivo comum e substantivo próprio. São aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie. E ele é escrito sempre com letra maiúscula, tá? Então, ó, nomes de cidade, pessoas, estados, rua e países, tá? Se eu falar assim, ó, cidade. Vamos colocar aqui, ó. A professora vai explicar aqui para vocês, ó. Cidade é um substantivo comum, tá? Agora, se eu der nome para minha cidade, por exemplo, Maringá, aí
ele é um substantivo próprio, tá? Então, quando eu dou nomes próprios, alguma coisa, daí é um substantivo próprio. Se eu falar cidade, eu posso ser qualquer cidade do mundo inteiro. Agora, se eu falar Maringá, é exatamente aquela cidade que eu estou me referindo, tá? Outro exemplo que eu vou dar, tá? Se eu falar menino, menino pode ser qualquer menino, né? Então, é substantivo comum. Se eu falar o nome do menino agora, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, Isaac, tá? Aí, isso é um substantivo próprio, que eu estou falando daquele menino em específico, tá? Outro exemplo, se eu colocar ali, ó, menina. Se eu falar menina, qualquer menina, é um substantivo comum. Agora, se eu falar o nome da menina, tá? Por exemplo, Júlia e Laísa, tá? Aí eu tô falando exatamente daquelas meninas, tá? Animal. Animal é um substantivo comum, tá? Se eu der o nome do animal agora, o animal, ele se chama Bob. Aí isso é um substantivo próprio, tá? Que estou falando exatamente do Bob, tá bom? Então, essa é a diferença de substantivo comum para substantivo próprio. Então, vamos ler as palavras e vamos marcar se é substantivo comum ou próprio. Pedro. Pedro é um substantivo próprio, que ele tem nome próprio. Eu tô falando exatamente do Pedro, tá? Julieta, estou falando exatamente daquela menina, então é próprio. Se eu falar cama, substantivo comum. Escola, substantivo comum, é qualquer escola. Agora, se eu falar escola Aguimar dos Santos, aí é um substantivo próprio, que eu estou falando exatamente daquela escola, tá? Óculos, é comum. Natália, substantivo próprio. Papai, substantivo comum. Agora, se eu falar o nome do papai, por exemplo, o meu pai se chama Hélio. Se eu falar papai Hélio, aí é próprio. Se eu colocar o nome Hélio, aí se torna um substantivo próprio, tá? Borracha é comum. Cabelo, comum. Romeu, substantivo próprio, é nome, ó, tá? E gato é comum, tá? Depois tem aqui, ó, a cruzadinha, tá? Que vocês vão estar respondendo. Então, o nome da personagem. Quem que é a personagem? A Julieta. Então, escreva aqui, ó, Julieta. Onde Romeu chegou? Na casa, tá? Onde Julieta escrevia? No diário. Aqui, ó, diário. Onde o gatinho enrolava para ficar quentinho? Nos cabelos, aqui, ó, tá? Qual que é o nome do gatinho? Romeu. Quem deu o nome ao gatinho? Lembram? Volta lá no texto. Onde que Romeu dormia e o gatinho tinha uma manchinha no, tá? Então, se tiverem dúvidas, volta lá no texto para estar completando a cruzadinha, certo? Tá. Ah, tá! E eu respondi. Tudo bem, senhora? E essa então foi a nossa aula de hoje. Um beijo. Tchau.